pessoal! Eu trouxe aqui para vocês uma representação para vocês acompanharem lá na página 18 de um número que eu penso que vocês podem ter ficado em dúvida por causa da pergunta que foi feita sobre ele. Então, na página 18 do módulo de matemática de vocês, que é o módulo 2, que a gente está de matemática, lá no número 2, em cima, está pedindo para a gente observar o número 254. E eu quero representar esse número aqui com vocês primeiro, ó. Então, eu vou colocar aqui 4 unidades que ele tem. Ele tem 5 dezenas, né? Deixa eu colocar assim. E ele tem 2 centenas, que eu vou colocar aqui deitadinho só para caber, para vocês verem, tá bom? Vou botar assim de ladinho esse, vou botar em pezinho esses dois aqui, pra gente não esquecer. Então, ele tem 2 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Muito bem. Quando me perguntam assim, quantas unidades ao todo tem esse número? Ao todo é no número todo. Se eu fosse desamarrar, né? Desamarrar, quando a gente amarrava no palitinho, a gente falava desamarrar, né? Mas se eu fosse quebrar essa plaquinha todinha aqui, ó, para eu ter cada unidade aqui, daqui das barrinhas também e daqui. Então, é o número todo. Então, aqui eu sei que tem 4, mas aqui, ó, eu tenho 5 dezenas, que se eu passá-las para unidade, vai virar 50. Então, já tem 54. Aqui eu tenho 100, por isso que é centena, então 154. E aqui eu tenho mais 100. Então, vai dar 254 unidades no total, ok? Então, 254 unidades. Aí, na letra B, já me pergunta quantas dezenas eu tenho ao todo. Ao todo, no número todo. Quantas dezenas eu tenho? Eu vou ter que ir contando de 10 em 10. Aqui, vai dar para eu contar? Ó, não vai dar, porque não tem 10. Então, eu vou deixar de lado essa unidade aqui. Vou botar ela para baixo. As 4 unidades que eu tenho, porque elas estão soltas. Elas ainda não formaram 10. Não formaram uma dezena. Mas aqui eu tenho quantas dezenas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Então, eu tenho 5 dezenas aqui. E aqui dentro dessas placas eu tenho dezenas também? Tenho dezenas também. Para montar, para eu conseguir fechar uma placa dessa daqui, eu tenho que ter quantas dezenas? 10 dezenas. Lembra do nosso sistema de numeração? De 10 em 10? Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Então, 10 dezenas mais essas 5, 10 mais 5 vai dar 15 dezenas. Muito bem, mas eu tenho mais uma placa dessa, de mais 10. 15, eu juntando com mais 10. Vou continuar contando aqui. Aqui tinha 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dezenas. Viu só? Porque tem 25 dezenas, que eu tenho que olhar todas as dezenas que tem dentro do número, porque me pediu as dezenas ao todo. O número tem ao todo, tá bom? Então, são 25 dezenas. E depois ele pergunta quantas centenas. Aqui já formou centena? Não formou centena ainda. Então, eu vou deixar as minhas dezenas, que não formaram centenas ainda, aqui separadas. Mas eu tenho aqui, ó, 2 centenas. Então, eu já tenho a minha resposta aqui, 2 centenas, tá bom? Então, foi só para tirar uma dúvida que eu acho que vocês possam ter, né? Pro ninguém falou comigo que teve dúvida ainda, mas a Pro já se adiantou, porque eu sei que às vezes vocês confundem essas coisas, e é normal confundir. O importante é a gente desconfundir, tá bom? Beijinho!